A graça e a paz, amados. Aqui estamos continuando esse precioso estudo da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 16, é o que nós vamos comentar hoje, onde diz o seguinte: E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de progenitura. A referência mais global a Esaú é o pecado da leviandade, uma inclinação à tolice, à estupidez e à inconsequência que leva o indivíduo a não temer as perdas a que suas más decisões podem levar. Esaú trocou seus direitos à bênção da primogenitura, onde, na visão da herança de seus pais, ele receberia o dobro que os outros descendentes. Ele trocou isso por um prazer de curta duração, muito comum nos nossos dias. Porém, a palavra se refere a Esaú especificamente como um exemplo que não deve ser seguido por nenhum de nós. É um exemplo de imoralidade e profanação. Profanação é o desprezo pelo que é divino, pelo que é sagrado. Seria um erro passar por esse texto sem nos determos sobre o tema do pecado sexual, pois ele é uma das causas mais comumente que levam as pessoas a más consequências e a perdas irreparáveis. Aquilo de olhar para o prazer hoje, agora. Na abertura da carta aos Romanos, vemos uma das definições mais completas da natureza humana que decaiu em pecaminosidade devido à sua separação de Deus. Entre a grande lista de pecados ali exposta, o ensinamento sobre o pecado sexual é destacado por um grande número de versículos, o que descrevem pontualmente a sua origem, que é a ingratidão a Deus. A gravidade do pecado sexual é medida por advertências e ameaças de Deus sobre aqueles que negam seu pecado, preferindo usar seria uma maquiagem espiritual. Não vamos nos atentar para tantos versículos, mas talvez focar em Efésios capítulo 5, versículos 3 a 14. Entre vós não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, pois também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas atitudes não são adequadas aos santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos morais e morais que são inconvenientes, mas ao invés disso, portai-vos com ações de graça. Porquanto podeis estar bem certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras destituídas de sabedoria, porque é justamente devido a esse comportamento que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, porquanto o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que fazem às escondidas. Mas todas essas atitudes, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois absolutamente tudo se torna invisível diante da luz. Pois, por isso, invisível não, se tornam visível diante da luz, é o que o versículo diz. Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes,
levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. A palavra de Deus deixa bem claro: o pecado sexual é grave, muito grave mesmo, e está à espreita de todo ser humano como um método do inimigo para roubar, matar e destruir, como está escrito. O pecado sexual oculto no coração não é menor ou menos grave que o pecado sexual aberto e conhecido. Jesus disse que aquele que olhar com intenção impura já adulterou. Portanto, precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo que nos revela o mal do nosso coração. E não só isso, mas também nos oferece misericórdia, perdão, graça e poder para desejar e cumprir a lei de Deus. E é o que nós precisamos. As pessoas que não tomam este cuidado e se privam da graça de Deus, como está escrito em Hebreus 12:15, nelas e através delas a corrupção prevalece e se espalha. Cuidado para que nenhuma concupiscência não mortificada no coração, que parece morta, surja agitando e perturbando todo o corpo. Afastar-se de Cristo é o fruto de preferir os prazeres da carne ao invés da bênção de Deus e a herança celestial, como Esaú fez. É uma escolha. Pecados sexuais levam à ruptura no relacionamento entre Deus e o ser humano, para que as pessoas sofram a consequência de sua preferência. Portanto, a apostasia está intimamente ligada à imoralidade. Um cristão professa que cai em grave pecado moral e, em vez de reconhecer a sua culpa, culpa o Senhor ou as pessoas, o diabo. Tiago os ensina em sua epístola, lá no capítulo 1, versículos 13 a 15, que cada um é tentado por sua própria cobiça. Não é culpa de ninguém. Significa que está se encaminhando a passos largos para a apostasia. A conexão entre a apostasia e o pecado sexual pode ser vista em muitos trechos, como 2 Pedro 2:9, 2 Pedro 9:10, 2 Pedro 13:15. Pedro nos fala muito sobre isso. Lá também no capítulo 2, versículos 18 a 22, no 2 Pedro 3:17 a 18. É bom você dar uma olhada nisso na sua Bíblia. Resumindo, amados, vamos buscar a santidade que pode nos ser concedida pelo Espírito Santo e viver uma vida que agrada a Deus com a segurança da vida eterna que nos foi concedida por Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.